Olá, hoje a gente vai mergulhar, assim, na estrutura de um dos livros mais impactantes da história, a Bíblia. E para guiar nossa conversa, temos aqui um guia rápido chamado A Arquitetura da Bíblia. A ideia é entender como essa coleção enorme de textos se organiza, sabe? Imagina receber um mapa para uma biblioteca gigante. A gente quer tornar essa visita mais clara e, olha, bem mais interessante. Exatamente. É fascinante pensar na Bíblia como essa biblioteca, né? Tão única. Reunindo gêneros, autores, intenções super diversas. E tudo escrito ao longo de muitos séculos. Vamos ver como é que essas peças se encaixam. Bom, tudo começa com duas grandes divisões, certo? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo é a parte maior, focada na história e na fé do povo de Israel antes de Jesus. Foi escrito principalmente em hebraico e aramaico. Na versão protestante são 39 livros. Isso. E vale lembrar que a versão católica tem alguns livros a mais, os deuterocanônicos, são textos escritos ali naquele período entre o Antigo e o Novo Testamento e que algumas tradições consideram canônicos também. Já o Novo Testamento, que tem 27 livros, ele se concentra na vida, nos ensinamentos de Jesus e no comecinho do cristianismo. Foi escrito em grego, o grego koiné, que era a língua comum da época, né? E traz toda a ideia da nova aliança através de Jesus. E como é que a gente navega nesses livros todos? Porque tem os livros, aí capítulos, versículos, como o famoso João 3,16, né? Que todo mundo conhece. Pois é, mas essa divisão em capítulos e versículos é bem mais recente, sabia? É coisa da Idade Média. Sério? Sim, antes era texto corrido. Imagina a dificuldade para chamar passagem específica. Nossa, foi uma revolução mesmo para facilitar o estudo. Imagino. E dentro de cada testamento, como eles se organizam? Não é só jogar os livros lá, né? Não, de jeito nenhum. Eles são agrupados por gênero, por tipo de texto. No Antigo Testamento, a organização mais comum, assim, começa com o Pentateuco, que também é chamado de Torá. São os 5 primeiros livros, Gênesis até Deuteronômio. Ali está a base da lei e a história inicial, desde a criação. Depois vem os livros históricos. Esses narram a história de Israel, sabe? Reis como Davi, Salomão, a famosa luta de Davi e Golias, por exemplo, tá lá em 1 Samuel. Ah, legal. Aí a gente entra nos livros poéticos e de sabedoria. Coisas como os Salmos, que é quase um hinário, um livro de orações. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, tá ali. E Provérbios, cheio de conselhos práticos para a vida. E, por fim, os profetas. Eles são divididos em maiores e menores. Mas olha, isso é só por causa do tamanho dos livros, tá? Não tem nada a ver com a importância do profeta. Ah, entendi. Não é que um seja mais importante que o outro. Não mesmo. Isaías, por exemplo, está nos maiores. Jonas, aquele da história do grande peixe, está nos menores. O interessante aqui é que a ordem não é sempre cronológica, especialmente nos profetas. Às vezes eles são agrupados por tema ou pelo tamanho mesmo. Faz sentido, agrupar pela mensagem, né? Não só pela data. Ok, e no Novo Testamento? Como é a arrumação lá? No Novo, a estrutura é um pouco diferente. Começa com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 olhares diferentes sobre a vida e o ministério de Jesus. Lucas 2, por exemplo, que conta o nascimento de Jesus, é super conhecido. Cada um escreveu com um foco, talvez para um público diferente. E depois dos evangelhos, o que vem? Logo em seguida vem o livro de Atos dos Apóstolos. Funciona quase como uma continuação, sabe? Conta o início da igreja, como ela começou a se espalhar. É a parte histórica do Novo Testamento. Certo. Daí vem a maior parte do Novo Testamento, que são as epístolas. São cartas, basicamente. Cartas escritas pelos apóstolos, como Paulo, Pedro, João, para as primeiras comunidades cristãs ou até para pessoas específicas. Elas trazem ensinamentos, conselhos práticos, encorajamento. Aquele versículo famoso, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, está numa dessas cartas. Entendi. Cartas com orientações. E para fechar? Para fechar, tem o Apocalipse. É um livro bem diferente, cheio de simbolismo, profecias sobre o fim dos tempos, a consumação de tudo.
é único. Uau, é bastante coisa para organizar. É, sim. E entender essa estrutura e até um pouco das línguas originais, o hebraico mais concreto do antigo, o aramaico do dia a dia que aparece às vezes, e o grego koiné do novo, que é ótimo para expressar ideias teológicas, nossa, isso enriquece demais a leitura, ajuda a gente a pegar melhor a intenção original, sabe? Use Equeza. Tendo esse mapa da estrutura, fica bem mais fácil de explorar, né? Uma dica que sempre dão é começar pelos evangelhos. Talvez Marcos, que dizem ser mais curto, mais direto. É uma boa dica. Ou então ler um salmo por dia para quem busca algo mais devocional, mais pessoal. E o contexto é fundamental, né? Sempre. Entender como o Antigo Testamento, prepara o palco para o Novo Testamento, isso cria umas conexões muito legais. Ver uma profecia lá em Isaías e depois ver o cumprimento dela em Mateus, por exemplo. É incrível. O material que a gente usou até menciona C.S. Lewis. O livro dele, Cristianismo Puro e Simples, não foca na estrutura da Bíblia, claro, mas conhecer essa arquitetura ajuda a gente a entender onde encontrar a base para as discussões dele sobre moralidade. Essas ideias ecoam em passagens como Gálatas 5, que fala sobre os frutos do Espírito, por exemplo. E uma última curiosidade. Pensa só, a Bíblia foi escrita por uns 40 autores diferentes. Tinha de tudo, pastor, rei, pescador, médico, profeta. Isso ao longo de 1.500 anos. É muito tempo. Nossa, 1.500 anos. Sim, e o mais impressionante é ver a unidade temática que surge dessa diversidade toda. Ideias como amor de Deus, redenção, elas percorrem tudo de Gênesis a Apocalipse. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Como é que essa variedade tão grande de vozes, de estilos, de épocas, conseguiu construir uma narrativa tão coesa, tão profunda sobre questões que falam com a gente até hoje? Fica aí algo para a gente pensar.